Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Ana Patrícia, de Língua Portuguesa, e vou estar junto com outros professores no projeto Educa Balsas. E nós contamos com você que está aí do outro lado da telinha, seja de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, seja alguém que já terminou o ensino médio, mas nós contamos com você para nós aprendermos cada vez mais e juntos neste lindo projeto. E a mensagem para você que está aí nos assistindo: estude com a firme certeza de que tudo requer esforço e disciplina, resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, é preciso correr atrás da sua felicidade, é preciso correr atrás da sua conquista. E nós conseguimos isso através de quê? Do processo de aprendizagem, do estudo e cada vez mais aprendendo e alcançando o seu lugar no mundo. Hoje nós vamos conhecer ou relembrar, para quem está aí de trás da telinha, um gênero muito conhecido que é o artigo de opinião. Um gênero ali com enfoque entre oitavo e nono ano, mas que a gente vai levar para a vida inteira. O que será esse artigo de opinião? Será que eu vou dar minha opinião? Eu gosto disso? Eu gosto daquilo? Vamos conhecer. E para você não ficar aí desatento, ou sem saber se situar, esse gênero textual pertence aqui aos anos, como eu já falei, oitavo e nono ano, a língua portuguesa, e ele tem como habilidade a seguinte: vamos ler juntos? Leia de casa também. Então, posicionar-se frente a alguma atitude, posicionar-se frente a alguma ideia, algum texto, alguma opinião. Se você gosta de A, fulano gosta de B. Então, vocês vão entrar no consenso através de argumentos, vão conhecer, vão aprofundar a ideia de vocês através de um argumento e depois podem expor. Basicamente, isso é o artigo de opinião. É quando você fala, mas não apenas fala, você vai escrever utilizando argumentos para defender a sua tese, que é a sua opinião. E nesta aula você vai aprender a comparar notícias publicadas em redes sociais, porque nós hoje utilizamos mais as redes sociais e às vezes nós recebemos tanta informação, nós não sabemos o que fazer com essas informações. Repassar, acreditar, não acreditar. Mas, antes de tudo, é preciso comprovar se são verdade, comprovar a veracidade dessas informações. Fazer curadoria de fontes e veículos de informação, analisar cada informação com cuidado. Qual a fonte, qual o site, quem lançou, quando foi lançada, porque às vezes nós recebemos notícias que foram lançadas há 20 anos e nós consideramos como atuais e repassamos. Então, muito cuidado. E reconhecer a veracidade do relato dos fatos. Tem pessoas, tem alunos que não conseguem identificar essa veracidade, descobrir se é verdade ou não. Mas é importante. E durante essas aulas nós vamos descobrir como eu consigo comprovar isso, como eu consigo comprovar aquilo. Através de uma pesquisa, de uma análise profunda, ok? E não repassando qualquer informação sem saber a veracidade. E agora, gênero textual. Vocês que estão aí, será que lembram que é um gênero textual? Porque o artigo de opinião é um gênero textual. E existem vários outros gêneros textuais. Então, para quem não lembra, está aí pensando, se perguntando, gênero textual é quando eu organizo diversos textos ali em um grupo, em um agrupamento, de acordo com a sua classe. Isso acontece de acordo com a estrutura que o gênero textual tem e a sua função social, a sua função comunicativa. Pode ser uma receita, um artigo de opinião, pode ser um manual, pode ser uma crônica de humor, uma crônica jornalística. Então, dependendo da estrutura desse gênero textual, você vai classificá-lo. E aqui, como nós vamos analisar um gênero específico, ele tem sua estrutura específica que vamos conhecer agora. Então, como eu já falei, o artigo de opinião, olha como está aqui na nossa telinha, as ideias têm que se encaixar. É um quebra-cabeça que se encaixa para conseguir a real comunicação, a real transmissão do entendimento, do que você quer falar, do que você quer transmitir. As características do artigo de opinião são bastante relevantes e precisam ser aprendidas por todos nós. O artigo de opinião faz uso da argumentação e da persuasão. A argumentação é quando eu vou apresentar o porquê, a causa, o motivo de determinada opinião, de determinada defesa minha.
de minha tese. E a persuasão é quando eu vou tentar fazer com que o meu leitor, o leitor do meu artigo, ele concorde comigo. Ele pensa, reflita, fulano está certo. Mas também ele pode dizer, fulano está errado. Então, ele também vai utilizar argumentos para concordar comigo ou me contradizer. Então, aí depende muito do leitor, tá? Que vai ler esse artigo de opinião, se ele vai concordar ou não com a tese, com a opinião, com o tema defendido. Textos escritos na primeira e na terceira pessoa, porque ele é pessoal, então ele pode ser na primeira, do singular eu, do plural nós, e também pode ser na terceira pessoa, porque o artigo de opinião, ele é persuasivo, ele quer conversar com o leitor, fazer com que o leitor concorde, ache correto o que está ali, o que ele está lendo. Então, ele tenta chamar, é como se fosse uma propaganda. Na propaganda, ela vai mostrar o quê? Atrativos para quem está assistindo, para quem está vendo. E o artigo de opinião vai mostrar argumentos para fazer com que o leitor concorde com o que está sendo exposto. E normalmente os textos são assinados pelo autor, de própria autoria, tá? Então, você que escreveu, Carla Silva, então vai escrever e vai colocar ali seu próprio nome defendendo o seu artigo. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus textos, dos seus temas é da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. O verbo aparece no presente e no imperativo. Como assim temas polêmicos e provocativos? Porque temas polêmicos e provocativos chamam mais a atenção. Chamam mais a atenção de quem está lendo. Então, eu vou provocar em você uma situação e você vai se sentir quase que obrigado a participar desse tema, dessa tese junto comigo. E os verbos no presente e no imperativo. Por que no imperativo? Porque eu vou dizer, pense, analise, critique, estude. Então, eu estou pedindo para você fazer no presente o que está sendo aqui abordado no meu artigo de opinião. A estrutura básica já foi comentada, mas vamos lá. Ela começa com a introdução, onde eu apresento o meu tema, ocupa o primeiro parágrafo do texto, é a apresentação da tese, que é o problema a ser resolvido, deve nortear a discussão de todo o texto. O problema a ser resolvido, essa é a minha tese. Eu pego um tema, pode ser aquecimento global, e vou pensar no problema a ser resolvido. Nós, seres humanos, precisamos frear, precisamos parar o aquecimento global. Aí, no decorrer do texto, eu vou dizer como fazer isso. Então, a minha opinião, a minha tese, nós humanos prejudicamos o meio ambiente. Precisamos parar isso. Como? Esse como vai ser desenvolvido no desenvolvimento. Mas vamos lá, vamos já pegar esse tema de aquecimento global e vamos fazer aqui a leitura desse texto. O título é A natureza já não se defende, vinga-se. Olha aí, um título bastante provocativo. A natureza se vinga das pessoas. Mas de que maneira? De que forma? O autor do texto, do artigo de opinião, Jacir Venturi. E ele traz a sua introdução. Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importamos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence. Ela foi emprestada de nossos filhos. Advertia um cacique indígena americano há mais de um século. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural. Então, aqui está a introdução. Vem com um título provocativo. Ele apresenta o tema, ele está falando sobre o quê? Sobre os prejuízos, os danos que nós, seres humanos, causamos na natureza. Aí agora nós vamos ver que danos são esses e como nós causamos esses danos. Então, a introdução é uma apresentação do tema, é uma apresentação da tese, que é o problema a ser resolvido nesse caso, prejuízos à natureza. Desenvolvimento. Defesa de seu posicionamento com argumentos consistentes. Você vai expor sua opinião com dados, com referências, para embasar sua opinião, tá? Não é só dizer o que você pensa. Você tem que ter argumentos concisos, argumentos coerentes para defender o seu tema. Relacionar o fundamento utilizado com a tese defendida. Você não pode perder o foco do seu texto. Você tem que ter um norte, uma linha, ok? Apresentar argumentos que comprovem o ponto de vista defendido. Se eu digo que os seres humanos estão prejudicando a natureza, eu tenho que o quê? Utilizar argumentos que comprovem isso, não o contrário.
E temos o nosso desenvolvimento. Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. Então, aqui, o que o nosso autor do artigo de opinião fez? Apresentou lá na introdução e ele trouxe no seu desenvolvimento argumentos que comprovem a sua tese, que é a sua opinião. É qualquer argumento? Não. Ele foi atrás, de argumentos retirados da ONU, da Organização das Nações Unidas, com dados, com porcentagens, com ano, com prejuízos, com mortes. Ele não colocou simplesmente a opinião dele, porque muitas vezes nós temos uma opinião sobre um assunto, mas nós não temos a argumentação coerente, comprovada, concisa para defender esse argumento. Então, eu preciso ir atrás, eu preciso pesquisar. Isso é o desenvolvimento. E a conclusão, que é a parte final do nosso artigo de opinião, é o fechamento do texto, sintetizando os argumentos e retomando a opinião apresentada na introdução. Agora, na conclusão, eu vou concluir. Mas cuidado, vamos parar aí. Às vezes eu pego o texto e está lá. Então, eu concluo que. Então, conclui-se que. Não, gente, vamos pensar com calma, que esse negócio de eu concluo não precisa, tá? Nós temos o quê? Utilizando conjunções, utilizando os elementos que mesclem, que colhem, que interliguem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e dá, assim, maior sentido, maior coerência e coesão ao nosso texto. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações e incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental, não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir. Então, o autor do nosso artigo aqui ele conclui dizendo o quê? É preciso agir. Na conclusão, ele faz ali uma sugestão de como resolver essa tese, de como resolver esse problema. Então, o que ele diz aqui é preciso agir. Não basta chorar porque o urso morreu, porque o iceberg está derretendo, não basta chorar porque a floresta está queimando, os animais estão morrendo. É preciso agir acima de tudo. Esse é o nosso artigo de opinião. Em introdução, eu apresento a minha tese, o meu problema a ser resolvido. Desenvolvimento, eu vou trazer argumentos, trazer embasamento para defender essa tese. E esse argumento tem que ser comprovado, tem que ser real, tem que ser verdade, verídico. E na conclusão, eu vou concluir, usando palavras-chave, concluir a minha opinião, defendendo e dando sugestão de como melhorar, de como resolver esse problema, ok? Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, participem da nossa aula, comentem nas redes sociais e vamos juntos aprender com o Educa Balsas. E lembrando que os veículos, os artigos de opinião normalmente são transmitidos aonde, hein? Você talvez pense, eu nunca vi um artigo de opinião. Você todo dia vê, todo dia lê, mas talvez não tenha essa consciência. Ele é visto em revistas, TV, rádio, jornais, blogs, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Por quê? Artigo de opinião é uma defesa de tese, é uma defesa do que você pensa baseado em argumentos sólidos e concretos. Então, galerinha, bons estudos e até a próxima aula.